Opa, eu sou o Gudoki e no vídeo de hoje, galera, a gente vai estar fazendo a ilustração de um guerreiro que eu havia criado há um tempo atrás, enquanto eu converso com vocês sobre storytelling, que foi algo muito importante para fazer essa ilustração. E se você já gostou da ideia do vídeo, já deixa seu joinha aqui embaixo e se caiu de paraquedas, não se esquece de se inscrever para você não perder os próximos vídeos que eu postar aqui no canal, como esse daqui que você vai assistir hoje. Beleza? Agora sim, bora lá pro Photoshop. E bom pessoal, estamos aqui no Photoshop pra gente fazer o nosso guerreiro. E como eu havia dito pra vocês, storytelling foi algo muito importante pra fazer essa arte, porque eu tava querendo contar alguma história com esse personagem que eu ia trazer hoje. E storytelling, para você que talvez não saiba muito sobre esse termo, é nada mais nada menos do que contar histórias. E quando a gente tá fazendo uma arte, uma das coisas que é muito importante é justamente essa história que a gente vai contar. Porque cada desenho que a gente faz tá contando alguma coisa, por maior ou menor que seja. Às vezes a gente não quer fazer algo muito importante, uma história muito impactante. E mesmo nesses casos, quando você não tá com muito esse intuito, mesmo sendo algo somente ilustrativo, a gente ainda assim vai estar comunicando alguma coisa através do olhar do nosso personagem, do sorriso dele, da maneira como ele está posado. Tudo influencia para uma grande narrativa que a gente tá contando sobre o que é essa nossa cena. E é muito interessante da gente parar e pensar, né, o que de fato é isso que a gente tá passando para tela, né? O que a outra pessoa que vai estar vendo isso que a gente está fazendo vai sentir quando ela olhar a nossa tela. E aqui que entra um dos maiores valores do storytelling, porque a gente pode pensar e planejar de maneira antecipada como é que vai ser essa história ou emoção que essa pessoa vai sentir. Nessa arte de hoje eu trouxe esse guerreiro e eu quis também fazer uma brincadeira onde esse guerreiro ele estaria interagindo com este passarinho. E eu achei que ficou muito bacana, sabe? No final da peça, quando eu olhei para trás, fazer esse passarinho trouxe muito mais intimidade para a peça. Foi como se eu estivesse mostrando um outro lado desse guerreiro que as pessoas não teriam o costume de ver, porque normalmente quando se trata de ilustrações de guerreiro, a gente vê esses guerreiros empunhando a espada e atacando alguém, e não no seu momento de descanso, onde ele vai estar ali sentado de boinha conversando com um passarinho. E eu achei que ficou super bacana isso, mas não é nem um pouco fácil fazer storytelling. Na verdade, esse foi pauta de muitos e muitos estudos que eu já tive no tempo passado, né, anos e meses atrás. Porque eu sempre quis ficar bom nessa técnica de storytelling, mas de fato é algo que não é tão simples assim, porque o storytelling ele é muito dependente do personagem que a gente está criando. Nesse caso eu quis mostrar mais essa parte íntima desse personagem, mas se a gente estivesse tratando de outro personagem, né, um personagem que fosse, por exemplo, muito mais explosivo e mais rancoroso, não teria como fazer essa mesma contagem de história, né? Se eu fizesse esse personagem mais rancoroso, mais raivoso, sentado conversando com um passarinho, não teria o mesmo impacto. Na verdade, até a história estaria sendo feita de maneira errônea, né? Porque esse personagem ele nunca conversaria com um passarinho. Esse personagem estaria fazendo outras coisas. E aí que entra uma das partes que eu acho mais bacana de todo esse processo de contar histórias, que é que você precisa conhecer isso que você está desenhando para você fazer uma boa história. Você precisa saber o que esse personagem faria caso, por exemplo, ele encontrasse um passarinho. Ele iria o quê? Ele iria bater no passarinho? Ele iria fazer carinho no passarinho? Conversaria com esse passarinho? O que esse seu personagem ele faria se ele tivesse que interagir com um passarinho? Ou qualquer outra coisa, né? Eu tô dando exemplo de passarinho porque o nosso personagem da ilustração de hoje, ele tá literalmente fazendo isso, né? Tá interagindo ali com o passarinho, mas isso poderia ser com qualquer outra coisa. E é muito bacana da gente fazer esse exercício de pensar o que o nosso personagem faria em determinada situação, porque isso ajudaria muito na hora de construir uma peça, porque às vezes quando a gente não tem muita criatividade mesmo, né, a gente acaba fazendo mais do mesmo, indo pela rota mais
convencional, né? Que, por exemplo, nesse caso que é um guerreiro, seria do guerreiro empunhando uma espada, sendo que isso sim é muito bacana, né? É bonito de se ver, mas seria tão legal se a gente conseguisse contar mais coisas sobre quem é essa pessoa que tá de trás da armadura, sabe? Eu acho muito legal isso, é o tipo de coisa que eu costumo pensar bastante. É um pouco difícil de você conseguir aplicar na prática, porque é como eu disse, é necessário você conhecer muito o personagem e você também se dar a liberdade de fazer esse tipo de exploração, né? Que é o tipo de coisa que às vezes a gente tá um pouco desconfortável, né? Não é tão fácil assim da gente fazer um momento mais íntimo, da gente explorar coisas nas nossas artes que a gente normalmente não exploraria, né? É muito mais fácil a gente ir pra essa zona de conforto, fazer retratinhos, fazer poses que a gente já tá acostumado, porque isso de fato é algo que é mais gostosinho de fazer, é algo que exige um pouco menos da gente, né? E tem momentos que a gente não tá muito aberto mesmo para fazer esse tipo de exploração, mas que na minha opinião é uma das coisas mais mágicas que tem na hora de você fazer ou ver uma ilustração, né? É ver muito desse input do artista, o que o artista tem a acrescentar nesse personagem, né? O que a gente tá comunicando com essa nossa peça, né? Porque isso daí é uma daquelas coisas que faz a gente parar e apreciar uma obra, né? Pelo menos na minha opinião, essa é uma das coisas que mais me chama atenção, quando eu vejo uma história bacana. E é muito legal isso, porque tem alguns artistas que eu gosto de seguir que eles não têm um nível técnico muito grande, mas que eles sabem contar boas histórias. Por mais que não tenha aquele conhecimento técnico de como fazer um bom render, como fazer uma boa ilustra de uma forma geral, poder ver o que essa pessoa pensa e o que ela coloca ali na tela é super bacana, sabe? Eu realmente gosto muito, eu aprecio muito desse tipo de informação quando as pessoas colocam na tela, mas como eu disse, é algo um pouco mais raro, ver esse tipo de informação é um pouco mais difícil de se encontrar, mas sempre é o tipo de coisa que vale a pena ser feito. Então aqui fica a minha dica para vocês, quando vocês forem tentar fazer um storytelling na peça de vocês, tenta pensar no que esse personagem está interagindo e como que ele iria interagir com essa coisa, né? E pensando em umas interações meio diferentes, isso sempre traz algo bacana na mesa, né? E isso eu também sinto que é o tipo de coisa que vem mais natural para algumas pessoas do que para outras. Para mim, por exemplo, essa é uma coisa que não vem tão facilmente assim. Eu, por exemplo, gosto mais de fazer a parte bonita, né? Fazer personagens belos, personagens que são bem renderizados, e eu acabo às vezes esquecendo um pouco de contar a história que eu gostaria de contar. Às vezes eu lembro de fazer isso, às vezes eu dou bastante importância dependendo da ilustração, mas é o tipo de coisa que já não vem com tanta facilidade assim pra mim, com tanta praticidade. É um tipo de coisa que eu tenho que pensar um pouco antes na hora de fazer uma ilustração, porque ela não vem simplesmente ali, sabe? Colocar esse passarinho, por exemplo, foi algo que eu tive que parar e pensar, porque se eu não pensasse um pouco, eu já iria fazer na pose padrão. E inclusive eu gostaria de saber de você, quando você aí vai fazer uma ilustração, que você queira contar uma história, o que você faz? Você para antes para você pensar no que você vai fazer, ou você vai diretão e nem precisa pensar muito naquilo que você tá fazendo, porque para você já vem de maneira natural? Me conta aí nos comentários que eu vou estar lendo. O contar de histórias é o tipo de coisa que me fascina bastante, e eu gostaria de saber o que você aí faz na hora de construir a sua ilustração. E agora chega de falar sobre métodos de contar história e vamos lá dar uma olhadinha para ver como que ficou esse guerreiro de hoje. E bom pessoal, aqui estamos nós com o nosso guerreiro conversando com um passarinho, fazendo uma amizade na natureza. Eu espero que você tenha gostado de como que ficou o resultado dessa ilustração de hoje. Se você gostou, já sabe, né? Deixa seu joinha aqui embaixo e vai lá me seguir nas outras redes sociais. Todos os links vão estar aqui na descrição. Muito obrigado, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou e foi!